Provérbios 25. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Essa separação dos provérbios, das compilações de autoria dele ou não, nós falamos lá no primeiro capítulo. A glória do Criador, já começa assim, é ocultar certas coisas. Uai, não é revelar? Revelarem ou ocultarem? Você sabia que o mesmo Deus que tira o véu, coloca o véu? Você sabia que o mesmo Deus que dá entendimento, tira o entendimento e leva para o engano, para o engodo? A operação do embuste, da farsa. O mesmo Deus que traz Cristos, avatar de Deus, holograma do Pai, Hebreus 1:3, para ser a luz do mundo, a justificação dos pecadores, traz também o anti-Jesus para ser a agremiação da palha e queimá-la depois. Como é que faz? A glória do Criador é ocultar certas coisas. Eu falava agora no café com eles que estão aqui. Eu dizia assim: digam aí 10 palavras, vocábulos que os evangélicos católicos conservadores não suportam ouvir. Por exemplo, alquimia, zodíaco, palavras que remetem à heresia. Na igreja evangélica é mistério. Ué. Pega o pai dos sábios aí. Não é pai dos burros, pai dos sábios. O que é mistério? Segredo. Deus não é Deus de segredo? Cadê as 7 tranças aí? Deus não é um Deus de coisas ocultas também? Quem lembra de 2 Coríntios 4:4, aonde Deus deu 2 evangelhos para os homens? Um evangelho escondido e um evangelho revelado. Você sabia? O Deus desse século cegou o entendimento. Mas quem é que deixou o Deus deste mundo reinar? Quem é esse Deus deste mundo? Grau 1, 2, 3, 123. E os homens sábios como eu, rei Salomão, são glorificados quando descobrem, revelam este ocultismo do Criador. Então vocês que satanizam Salomão, vocês vão apanhar tanto nesse vídeo de hoje para que se curem. Para que parem de falar besteira. Quando era igrejado, Salomão era maravilhoso. Passou a ser desigrejado, Salomão é do demônio. Mas acontece que Salomão está dizendo que Deus é quem oculta. Aí você vai dizer assim, claro, Salomão nessa época, talvez, provavelmente, não sei, devia estar metido com o ocultismo, está defendendo o ocultismo. Você não sabe o que você fala, homem. A pessoa que mais conheceu enigmas de Deus foi Moisés, nem foi Salomão. E tem mais. Hoje, nesse capítulo, você vai ver 4 versículos que você conhece como palavras de Jesus, e não são de Jesus, são palavras de Salomão que Jesus plagiou. Porque primeiro ele inspirou Salomão pelo seu espírito, depois materializou-se em um homem, e como homem a sabedoria confirmou as mesmas palavras. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, a nossa consciência é insondável. E quanto mais sábio, mais elevada e ao mesmo tempo dualmente mais profunda é a consciência. Iluminare, pura cabala original. Lembra como na terra é? No céu. A ligação, o vínculo na terra no céu. Matéria e imatéria, Keter e Malhut, coroa e pés, cabeça e pés, ideia e materialização, árvore da vida e árvore da morte.
Então tem a mesma expansão para cima, céus, e a mesma expansão para baixo, nas partes inferiores do inferno, para a terra, raiz. Assim como sobe, se eleva, desce também, enraiza profundezas. E nesse aspecto a árvore é o símbolo perfeito para a consciência. Por que que a árvore da vida foi escolhida por Moisés nos primeiros capítulos de Gênesis? Porque a árvore representa muito bem a placenta quando nós vamos nascer, e depois o cérebro humano, os neurônios, e depois muito bem a árvore da vida cabala, que eu já vou mostrar no quadro, segura aí. A nossa árvore cresce de acordo com nossa sabedoria, para cima e para baixo. Eu vos pergunto, eis o zíper aí na dextra e na sexta, como você está vendo, nessa consciência feita de deltas, porque toda a matéria é feita em deltas, exatamente como aí nessa matrix. Responde para mim, eu vos pergunto, qual é o tamanho da sua árvore? Vocês não entendem? Cresce para cima, cresce para baixo. Qual é o tamanho da árvore? A árvore, vou repetir, é a metáfora, é o símbolo, é a tipologia da sua consciência. Quem está expandindo, elastificando a consciência, evoluindo aqui no programa Lux Meia Alex, vai recebendo luz, 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 sol, 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 sol. A árvore vai crescendo, 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 crescendo. Grande Revelare. Qual é o título do programa de hoje e a capa? As 7 camadas da consciência. Ou as 7 consciências. Que eu 3 até entendo. 7 é difícil. 5 talvez forçando, mas 7. Como é que eu vou entender 7? Estão preparados? Então vamos lá. Pessoal, 4. Silêncio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira camada. Ino, que é o mesmo de sem. Em vez de ciência, eu vou colocar ciência, que é a mesma coisa. Que, como eu falei agora há pouco na aula que vocês não viram, é quando alguém está sabendo, está ciente. Quer dizer, entrou na consciência, está ciente. Você está ciente? Entrou. Isso aqui é vocabulário X, neologismo X. Chega em alguém e diz assim, tá ciente? Tô ciente. Entrou na consciência. E no prefixo negativo, ainda não tem ciência. Não tá ciente. Uma criança não tem problemas, não tem responsabilidades, está no Jardim do Éden, vídeo importantíssimo que todos precisam assistir 7 vezes. Criança, inocência, adolescência, consciência, adulto, crivo, cola o link aí, por gentileza. Depois da inocência, quem aí saiu do Jardim do Éden, que nem o Revelare que saiu com 6 meses de idade? Quem saiu aí com 7 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos? Quem é estuprado, abusado sexualmente, sai antes, infelizmente. Esse é o problema da pedofilia. Aí lidar com isso, com 12 anos já não é fácil. A adolescência já gera tudo que vocês sabem. Tudo que existe nessa fase transitória de 6 a 10 anos.
Imagina alguém que foi introduzido, que foi expulso do Jardim do Éden com 8 anos, por exemplo. Como é que vai administrar toda a malícia, toda a maldade do mundo, toda a dualidade já no começo? Com 8 anos, 7, 6. Por isso que Deus conhece cada um. Depois da inocência, vamos nos aprofundar. Quando somos expulsos do Jardim do Éden, nós vamos para com... O pessoal que participa comigo aqui é cheio de ousadia. Eles gritaram aqui, vocês é que não ouviram. Eles gritaram alto. Consciência. Quer dizer, entrou o quê? A dualidade. Você foi expulso do Jardim do Éden, que é o mesmo que entrar na dualidade. Saiu do jardim e entrou na dualidade. Saiu do jardim da infância, foi para a escola da vida. E aí você agora já tem ciência do bem e do mal. Já pode morrer. Já pode vir a inexistir. Já pode ter que pagar os pecados na rehologramação, recrivo, revida, recuperação, se não chegar com a pontuação adequada, positiva lá no saldo final da matemática de Deus, grau 17. Muito obrigado, Henrique Gabriel. Depois da consciência, vocês sabiam que aqui tem um delta? Quando você sai do Jardim do Éden, isso aqui eu não falei no outro vídeo, só vou falar aqui. Esses vídeos são importantíssimos. Ó, quando você sai do Jardim do Éden, que você vê a sua nudez. A partir do momento que você vê a sua nudez, você ganha delta. Teu cérebro tem 7 camadas. Quem assistiu o vídeo Exatidão da Criação, coloca esse link porque é importantíssimo. Merece ser 1 grau. Estou até pensando em transformar em grau. Porque exatidão da criação vai revelar 7 camadas do cérebro, 7 camadas da barriga da mãe quando está gestante, 7 camadas da atmosfera até a exosfera, 7 camadas da crosta terrestre até o magma. E a consciência também 7 camadas. E essas 3 camadas são consciência, depois sub. Quem já ouviu falar que você tem um sub? Subconsciência. Ou seja, existe um lugar onde você faz um processo de passado, presente e futuro, que é outro delta aqui dentro, que é o delta Cronos, passado, presente e futuro, ou hoje, amanhã e ontem, onde você tem memória, passado, imaginação, futuro. Você tem ideias que você quer viver e materializar, e você tem ideias que você viveu e já materializou. Você tem culpas e você tem desculpas. Depois do subconsciente, você tem o in, mais com, mais ciência. Todos nós, como entramos na adolescência, fomos introduzidos em algo que chamamos de delta consciência. Em vez de 7 camadas profundas, delta. Todo mundo tem consciência, subconsciência e inconsciência. O que é a inconsciência? É aquilo que nós fazemos sem perceber, sem raciocínio, sem logia. Então muita coisa fica no teu inconsciente, mas é o seu inconsciente. Esse aqui é um inconsciente ego, que são conhecimentos que você tem do bem e do mal que nem você sabe. De repente tu lembra de alguma coisa em déjà vu, prescrevu. Se você não sabe o que é isso, vai ver meu vídeo sobre isso. E você diz, como é que eu sabia disso? Mas eu nunca. Aí fica místico. Aí se for místico, aí tem um ditado do Acre que diz assim: todas as coisas colaboram para aquele que é místico.
tudo dá certo. É de Deus e é do diabo, sempre. Porque o inconsciente pega o místico e vai complicar a vida dele. Mas aí existe o inconsciente e mais, como vai complicar tudo. Saímos do delta. Mais ciência coletiva. Eles chamam de coletivo, mas na verdade não é coletivo, é divino. Quem assistiu o filme Lucy? Quando você acessa isso daqui, e é possível você acessar isso aqui, é um acervo celestial de conhecimentos, aonde você consegue fazer como o Akio faz, ter sabedoria, visão, discernimento, o que você deve ter. As pessoas dizem, mas Saki, de onde vem esse conhecimento? É o inconsciente coletivo. Isto é, muitas pessoas podem ter esse conhecimento. Uma pessoa pode estar agora lá no Tahiti, nunca me viu na vida, nem sabe o que é X. Mas ele foi procurando a sabedoria, procurando, ama tanto ela, ama tanto a sabedoria, mas buscou tanto essa porta Dalat, que ele foi indo pela coerência, pelo óbvio, e com tanto amor chegou ao mesmo entendimento. E ele conseguiu chegar a essa resposta, a essa coerência. Aí ele escreveu no papel, ele disse, olha, tá aqui. 20 anos depois ele encontra o Akio, 15 anos depois, 10 anos, 5 anos, ou nunca vai encontrar, só na eternidade, só no reino. E ele tinha chegado no mesmo entendimento que eu, ou quase mesmo entendimento. Quem entendeu? Além do inconsciente coletivo divino, porque Deus está em todas as pessoas, Ele é onipresente, aí vem a onisciência, aqui só depois que a gente morre. Até aqui é na vida, isso aqui é vida, ó. Criança, adolescência, adulto, morte. E aqui, oni mais ciência, que é o delta, outro delta, inocência, consciência e onisciência, que não é novidade para vocês que me assistem. Isso que eu estou falando agora não é novidade. A inocência, consciência e onisciência são as 3 fases da vida. Quando você morre, que exaure a matéria, imediatamente você passa, como no filme Lucy, a ter todo o conhecimento. Como espírito atemporal, imaterial, você passa a ter todo o conhecimento e todo o acervo digital que estava na inconsciência, logia, ego, e no inconsciente coletivo divino. Todo o conhecimento de Deus inconsciente, que estava disponível para os homens em 7.000 anos de terra, de mundo, desde Adão, e todo o inconsciente do seu ego, você passa a ter acesso com a aceleração perfeita de hardware, sem hardware, só com software. Soft é suave, espírito leve. E o hard, que é pesado, duro, rígido, que era o corpo material, que era o cérebro dicotomizado, acabou. Agora só com software, com a programação, com a Atrix, você tem conhecimento de tudo. Você passa a ser igual a Deus, onisciente. Não é assim? Mas eis que falta a 7ª septocamada. Quem já assistiu o vídeo septocamada do espelho? Muito bom. A última é essa onisciência aqui, é a onisciência acessível a todos nós, que seremos espíritos. Quem lembra do vídeo que eu falei a divisão da alma e do espírito, lá em São Paulo, no Encontro de São Paulo? Só para eu colocar assim na Google aí, Akio, alma e espírito aparece. A alma é o psique do crivo, quando acabar fica só o espírito. Não é assim? O que é um daimon, um demônio? Não é um espírito de um homem morto? Então o espírito continua. Os espíritos estão por aí, as almas não. As almas só são penadas, isso é, penalizadas, se é que vão para a reprogramação do conceito mitológico católico, e nem tudo é mentira.
Mas o problema está na pena. Eles não entendem a pena. Eis que vem a última camada, que é a onisciência divina. Essa aqui nunca nós vamos acessar. Porque por mais que nós morramos e acessemos todo o conhecimento que tivemos e o conhecimento de Deus sobre a vida, ou seja, você vai olhar para as pessoas e vai saber tudo que ela viveu, todas as histórias, tudo que aconteceu em todos os países, em todos os lugares, em todas as terras, todos os jeitos, todos os passados e todas as pessoas, tudo que aconteceu, tudo, você vai saber tudo. Todas as descobertas, todas as criações, todas as guerras, tudo que já aconteceu nesse mundo desde Adão. Imediatamente depois. Essa é a onisciência do Espírito. Agora, essa onisciência divina aqui é diferente. Porque essa aqui, ela recebe a informação. E essa aqui, ela dá a informação, ela gera a informação. Aqui é a luz, é a centelha divina de Deus que gerou todo o conhecimento. Entendeu? Você está vendo como é difícil para Deus falar com criancinha? Olha como a criancinha está longe. Vocês têm que penetrar, se aprofundar, raízes, alargar, elastificar, evoluir a consciência, ou seja, a alma, santificar. Isso aqui é santificação, é ter acesso ao conhecimento divino. Por quê? Porque Deus é o criador de toda possibilidade de conhecer. E aqui, lembrem-se, ele é supradual. Ele não é nem macho, nem fêmea, nem bom, nem mal. Mas aqui ainda estamos no conhecimento de bem e mal. Deus não. Deus é supradual, supragênero ou agênero, adual. Compreendido? Por que essa separação das últimas aqui? Porque se nós fôssemos oniscientes igual Deus, aí nós passaríamos a ser criadores como Ele. E nós seremos semelhantes e não iguais. Por óbvio, somos filhos. Continuando. Aprenderam? Continuando. Aprenderam? O ourives trabalha até com o resto, ou lixo. E aqui podemos falar até, no original, está falando de fezes da prata. É metáfora. Quem é sábio recicla, derrete, alquimiza, transforma o que não é nada em alguma coisa, por causa dessa evolução que eu falei aqui, ó. Você percebe que quando uma pessoa vai evoluindo, ela vai criando. Quando ela é evoluída, ela só copia. Mas quando ela é evoluída, ela vai criando. Ela passa a ser criadora. Quem não tem criatividade, me perdoe, tem que evoluir. Um sábio continuará crescendo se os sem amor, que é o sem pio amor, forem retirados da sua vida. Se você começar a se aproximar de pessoas sem amor, você vai parar de crescer. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Isso aqui é um problema, e aqui vem um conselho. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Sabe o que é que ele está falando? Olha só um curso de ética e etiqueta aqui, ó. Não se ofereça, não se convide, não provoque ao vivo, se não quer ser respondido ao vivo. Ai, 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 ai. É um princípio básico. Ele está falando sobre vergonha pública. Ele está dizendo o seguinte, se tu faz uma coisa errada publicamente, tu vai receber coisa errada publicamente. Então tem gente que me chama atenção aqui no chat, professor Arleto, você é professor de sala de aula, chama atenção no chat, aí não quer que eu responda em público. Quisesse que eu respondesse no privado, me chamasse no e-mail privado. Ué. Vocês não lembram de Jesus, não?
Quantas vezes levantavam a mãozinha, interpelavam ele e recebiam a surra? Não interrompa um professor em público. Não cometa erros públicos, pois poderá ser corrigido publicamente. Não é óbvio? O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois vai que você não poderá provar o que viu. Será injustiçado e envergonhado mesmo tendo visto o erro. Quando alguém levanta alguma coisa contra a outra, tem que ter provas. Esses que saíram. Vão fazer o tribunal. Tem alguma coisa contra alguém, cadê a prova? Ah, eu não tenho, eu só não gosto dela, então sai. Pede perdão ou sai. Não é o certo. Se você quer levantar alguma coisa contra alguém, você tem que ter prova. Se você não tem prova, você é caluniador. Agora, se você tem a prova, tome cuidado para não perder essa prova. Já pensou levantar alguma coisa contra alguém e perder a prova? Ai, ai, ai. Que confusão. O original chega a dizer que você nunca será perdoado, nunca será esquecido, nunca vai apagar essa mancha. Procure resolver sua causa diretamente com o seu... Não, peraí. Se alguém conhece o fundador da escola, o teu salvador, o teu mestre, grão-mestre, você já entendeu? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo. Revelar. São vários provérbios aqui citados por Jesus, por Paulo, por Pedro. Todos os professores fundadores da escola de Jesus Cristo usaram esses provérbios, autenticando, legitimando e provando a sua originalidade, que os teólogos chamam de canonicidade. Entendeu? Você conhece essa frase de Jesus, depois de Paulo. Tem alguma coisa contra alguém? Vá até ela resolver. Mas a frase é de Salomão, 1000 anos antes de Cristo. Viu? A filosofia suprema continua. Não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá colocar a culpa em você. E você ficará mal visto. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro numa bandeja de prata. O original também dá a entender que essas frutas não são de ouro na bandeja de prata, mas sim esculpidas, trabalhadas de ouro na bandeja de prata. Quer dizer, a dualidade prata e ouro e o realce. Como o brinco de ouro, enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Salomão está a favor de brinco de ouro. Na minha igreja não pode brinco de ouro. Esse texto é bom, você que caiu aqui por acaso, está procurando a verdade, alguém mandou o link, está assistindo, você que ainda é de desamor. Opa, Deus é amor. O que mais? Me ajuda aí. Tabernáculo da Fé, Casa da Oração. Essas denominações todas, Galhestas, Congregação Cristã do Brasil. Olha aí, manda para ele só esse texto aí, ó. Como brinco de ouro, enfeite de ouro fino. Hã? Não, porque eu estou falando isso aqui, gente. Pode parecer brincadeira para quem é evoluído, para quem é pagão. Ainda bem que vocês são evoluídos, nunca passaram por igrejas assim. Que coisa, pô, vocês se livraram. Mas, para a cultura de vocês, tem 10 milhões de pessoas. 10 milhões. No Brasil, só no Brasil, que é incrível. Elas dizem que os judeus nunca usaram brinco. Como o frescor da neve na época da colheita é aquele que leva uma mensagem de bem. Como é bom, né? Pessoas que espalham coisas boas. Como é bom para os professores da vida ter alunos, filhos que espalham coisas boas. Como nuvens e ventos sem chuva
é aquele que se gaba de presentes, de doações, de caridade que nunca deu e que nunca fez. Que triste a gente assim, que conta coisas que nunca fez. Eu escutei uma vez, eu me lembro, um pastor, viu, Carlos? Um pastor, ele ficou meia hora dando detalhes da viagem missionária lindíssima, emocionante dele na Amazônia, com os índios comendo biju, nu, orando por eles, curando em nome de Jesus. A igreja caiu em prantos. E eu fui pescar com ele. Ele disse para mim: eu nunca tive na Amazônia. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. Isso aqui é importante, hein? Você aí, ó, que está precisando de alguma coisa, de alguma autoridade, e acha que é impossível. Segredo salomônico de filosofia pura de Deus. Olha aqui, ó. Paciência, bastante. Aqueles vídeos, aquela trilogia Paz e Meditação, Metanoia Comportamental, Seja Ambicioso por Paz. Se vocês forem bem mansos, bem calmos no dia do julgamento, no dia que você precisa lá estar de frente àquela autoridade, muita tranquilidade, porque é possível. Olha só, convencer uma autoridade e uma língua com palavras calmas, um dedo que escreve palavras doces, quebra até os ossos. Se você encontrar mel com apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. É o que eu fiz no X, parei os graus para não dar overdose. É importante que vocês vão devagarinho, na medida de cada um. Cada um é cada um. Tem gente que consegue absorver muita informação em pouco tempo, tem gente que não consegue. Vá da tua forma, da tua maneira. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Mas é só assim a brincadeira. Isso aqui é muito sério, viu? O que eu já vi de gente que não sai da casa do vizinho. É ou não é? Família aí não sai. Não vai embora, viu? Não tem como amar desse jeito. Vai passar a odiar sim, se cansa. Como um pedaço de pau, uma espada, uma flecha aguda é o que fala mal do seu próximo. Como dor no dente ou torção no pé é aquele que confia no hipócrita na hora da dificuldade. Sabe por quê? Isso aqui é basicamente as cartas de Paulo chorando pelos falsos irmãos. Não confie em falsos irmãos, fraters e sors. Eles te abandonarão na hora mais difícil. Vai ser uma dor no dente, uma torção no pé. Como diz a música, mais vale um joelho ralado do que um coração partido, não é assim? Pois é, eu prefiro uma torção no pé e uma dor de dente a ter uma traição, alguém que me abandone na hora mais difícil. Como tirar a própria roupa num dia de frio? Quem já fez isso aí? Vocês não fazem isso, né? Vocês não trocam de roupa quando tá frio. Ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Mesmo que a música seja triste, é importante cantar quando tá bem, senão não vai ficar bom. Se o seu inimigo tiver fome, quem conhece esse texto aí? Pera aí, acho que esse texto está errado. Esse texto era para estar lá em Mateus 5, não está errado não. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Revelar.
Vê, Jesus não foi o primeiro a dizer. Jesus citou Salomão, endossou Salomão. E ainda tem igrejados, e principalmente desigrejados, que desprezam Salomão. E tem gente que ainda pergunta, será que Salomão foi salvo? Gente, ganhar a maior sabedoria de todos os tempos para no final ser perdido, aí fica difícil. A matemática da vingança. Vem aí um assunto novo. Justiça de Deus. Vingança de Deus, escreva aí. Exige metanoia comportamental, que nós também podemos chamar de comportamento X. O que é X? Contramão, diferente, destacado, elevado. O próprio X significa metanoia, porque é o contrário de onde todos estão e do que todos fariam, porque o tolo é previsível, o sábio é X. O tolo é previsível, o sábio é metanoia. Você entendeu isso? Quem aí está sendo injustiçado, está passando um problemão e quer se defender? Não está passando? Semana que vem vai começar a passar, porque é assim que a vida é, dualidade. Como é que faz para Deus nos justificar? Como é que faz isso? Tem um mistério aqui. Olha isso aqui. Salomão entregou um grande mistério. Tudo que o óbvio disser através da lei dos homens, da tradição e do ego, você terá de renunciar e fazer exatamente o X, metanoia, o contrário do que sua consciência lhe dirá. Mas aqui não é para fazer o que a consciência diz? Aqui nesse caso não. Dando ao seu inimigo o contrário do que ele lhe deu. Só assim você atingirá a linha imaginária metafísica pré-estabelecida, a lei universal pelo Criador lá desde antes da fundação do mundo, para que o Criador possa vingar as injustiças que cometeram contra você. Então escute bem. Se só orar misticamente, como muitos fazem, em rituais, dizendo Deus, põe tua mão, vinga, justifica, prova, Senhor, que não estou errado, não vai adiantar nada. Esperar é místico, plantar é orgânico. Esperar acontecer também não vai adiantar. E se for fazer justiça com as próprias mãos, mal por mal, mais grave ainda, vai só provar que você não é do bem e não vai trazer a justiça. Então, como é que faz para Deus vingar por mim? Como? Como é que eu faço? Olha só, Salomão começou e Jesus só concluiu. Se o seu inimigo, não é que ele é seu inimigo porque você o tem como inimigo, ele não quer paz contigo. Tiver fome, dele dê. Se tiver sede, dele dê. Ou seja, faça aquilo que é metanoia, que é X, que ninguém faria. O que é que todos gostariam de fazer para um inimigo? O quê? Então faça o contrário. Faça exatamente o contrário. E quando você fizer isso, a vingança de Deus vai começar. E vocês acham que veio um anjo do céu com uma espada de 2,5 metros? Não. O segredo está aqui mesmo. Está aqui, ó, o original. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe em que parte da cabeça estarão as brasas? Fala pra mim. O diabão vai começar a gritar tanto dentro da cabeça dele. O
diabo vai falar tanto dentro da cabeça dessa pessoa. Quando você fizer o bem, que é ilógico para uma pessoa que te fez o mal, sabe aquela história que te mandaram um pacote com fezes e você devolve um pacote com flores? Sem provocação. Não é literalmente, isso aqui é metáfora, só para te ensinar. As flores são metafísicas. Sabe? Quando você fizer isso, a vingança de Deus já começa aqui, porque Deus estabeleceu uma linha imaginária que é o seguinte: quando você fizer isso, na cabeça dela começa a queimar aqui na sexta. Queimar, 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 queimar. Como se fossem brasas mesmo. A sexta vai falar tanto, Satanás vai falar tanto, 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 que essa pessoa vai enlouquecer. Revelare. Você sabe com quem que aconteceu isso? Sabe? Judas. Deu certo ou não deu? Judas traiu. E Jesus não fez nada. Ficou quietinho. Deixa trair. Mas juntaram brasas na sexta dele, que ele perdeu a cabeça. Literalmente. Revelare. Vê. Jesus não foi o primeiro a dizer. Quem foi? Salomão. Aprendeu a respeitar Salomão agora ou não? Sabedoria suprema continua. Como o vento norte traz chuva, assim a língua e os dedos falsos trazem a ira. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como é bom, né? Receber uma notícia boa de longe. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é aquele que se diz justo e não é, cristão e não é, que comete erros diante de um filho de Caim, uma pessoa de fato ímpia, maligna. Como é triste um falso justo cometer erros diante de uma pessoa do mal. Porque quem é do mal é do mal. E o hipócrita? Essa é a última questão do crivo online que quase ninguém acertou. Comer mel demais não é bom. Assim como não é honroso buscar a própria honra. Sabe o que o original está dizendo? Quem lembra que no último programa nós falamos que nós temos que nos crivar. Você tem que primeiro se crivar e depois se justificar. Pois bem, aqui vos digo que você deve, pode até se julgar, isto é, se crivar. Mas quem realmente dará o julgamento preciso é Deus, irmão Wagner. Não. São todos que Ele conhecem. Revelare. Você não lembra de Atos 6, não? Se 70%, 50% dos que te conhecem aprovam sua missão, trabalho, vida, escolhas. A vida é feita de escolhas. Então saiba, você está na direção certa da vida. E aí, está pensando sobre si mesmo? Se menos da metade, 49%, não lhe apoia, não lhe aprova, não aprova suas escolhas, saiba, você precisa começar a ouvir os sábios conselheiros. Você precisa começar a ouvir essas pessoas. Você está na direção errada. Até nisso, a dualidade e a voz de Deus. Se menos da metade não aprova, saiba, alguma coisa está errada. Porque Deus fez a matemática tão perfeita que sempre vai ter 50, 60, 70, 80, 90% a favor. Sempre. Se tiver menos de 50 é porque a coisa está feia. Está feia. Escuta porque Deus está falando. Eu não estou falando de mim aqui não. Estou falando aí. Da não aprovação, da rejeição às tuas escolhas. Como a cidade com seus muros derrubados,
assim é aquele que não domina seu ego. Olha isso. Quem está imaginando agora uma cidade sem muro? O que acontece numa cidade sem muros? No tempo medieval, agora nos Estados Unidos, que não tem o muro do Trump. Vocês fazem ideia, nos dias de Salomão, o que era uma cidade sem muros? Revelare. Veja, quem não domina a sua sexta ego, o diabo, é como uma cidade sem muros. Isto é, pode ser invadida, levada, alienada, enganada, fácil acesso, manipulado por vingança, maldades, maledicência e principalmente pelos próprios maus que poderão destruí-la. Construa muros altos agora na sua cidade. Domine-se, domine seu ego, não dando jamais lugar ao ego. Quem falou diabo acertou também. Ego e diabo tá certo. Foi bom ou não foi? Esse foi Provérbio 25. E eu espero que vocês tenham guardado no coração essas 7 camadas. Se você está nessa camada, você nem sabe o que eu estou falando. Se você está nessa camada, você vai imediatamente guardar a informação das 7 camadas no teu sub. E se você não raciocinar e não se alimentar e não filosofar o que eu falei hoje, não assistir e reassistir, não passar esse conhecimento adiante, não escrever, não anotar, vai lá para o teu inconsciente. Você nunca vai acessar o inconsciente divino. E quando você morrer, você não vai ser onisciente. E olha o que você está perdendo da parte do Criador, que é todo conhecimento, toda sabedoria, toda filosofia, toda a ciência humana. Eu não sei se você está entendendo, mas vocês são os cientistas. Entendeu? Nós somos os cientistas. Que tal, hein? Ao invés de nos chamarmos cristãos, eruditos, eruditas, educandos, alunos e alunas, oi, cientistas. Somos cientistas do El Shaddai. Boa noite. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no meu canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. E good vibes e paz e amor para todos.